Olá, seja muito bem-vindo a mais um grupo de oração, um dos departamentos da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Paróquia Unidos em Cristo, da cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Eu sou o pastor Ervino Spitzer e hoje queremos falar um pouquinho sobre Tiago, mais um personagem bíblico muito importante dentro da história do cristianismo, e também ele contribuiu com uma escrita, com uma carta que nós encontramos hoje no cânone bíblico. Queremos falar um pouquinho dele, pois lembramos o dia de São Tiago no dia de ontem. E queremos falar um pouquinho sobre Tiago o Justo, ou também conhecido como Tiago, o irmão de Jesus. Se você gostaria de deixar o seu pedido de oração ou também de agradecimento, pode deixá-lo nos comentários, que logo a seguir queremos orar na oração geral e gostaríamos de incluir o seu pedido neste momento de oração. Quero convidá-los a ouvirmos uma canção e logo a seguir começamos assim com o nosso estudo da noite de hoje. Muito bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que chegou agora para mais um estudo bíblico do grupo de oração.
E hoje queremos falar um pouquinho sobre mais um personagem bíblico, Tiago, o justo, ou também o irmão de Jesus. Mas antes de irmos para o nosso estudo, quero convidá-lo para iniciarmos com a invocação. E fazemos isso em nome do nosso Deus triuno. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quero convidá-los a orarmos a oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso, que diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Feita esta primeira parte, quero convidá-los para o nosso estudo de hoje, onde teremos aí mais um personagem bíblico, e nós queremos falar então de Tiago, que era irmão de Jesus, ou também ele é conhecido como Tiago de Jerusalém. O dia de Santiago ele é comemorado ou lembrado no dia 23 de outubro. Assim, no dia de ontem, tivemos aí a lembrança desse personagem, que inclusive tem uma epístola escrita, uma carta, no Novo Testamento, que é a carta de Tiago. Ele é lembrado, então, no dia 23, como também sendo irmão de Jesus, ou também como sendo, na verdade, Tiago o Justo. Isso porque nós vamos ter vários personagens bíblicos com este nome. E logo a seguir queremos ver alguns deles também. A igreja cristã, dentro do seu calendário litúrgico, também tem uma oração própria para este dia, que diz assim: Pai Celestial, pastor do teu rebanho, que fortaleceste Tiago o Justo, irmão de nosso Senhor, para dirigir e guiar a tua igreja. Concede que possamos seguir o seu exemplo de oração e reconciliação, e sejamos fortalecidos pelo testemunho de sua morte, através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo, e o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Antes ainda de falarmos também de Tiago, propriamente dito, precisamos ver o que é, na verdade, ser irmão. Porque nós vamos ter algumas interpretações bíblicas diferentes a esse respeito. As igrejas entendem de forma diversa quando uma pessoa se refere a irmão dentro do texto bíblico. E nós vamos ver de que há, de fato, essa possibilidade. Assim, num primeiro momento, a Igreja Católica entende que a palavra irmão quer dizer uma pessoa que compartilha da mesma fé. Não um irmão de forma literal, mas eles interpretam como se todos, pelo contexto bíblico, nós fôssemos irmãos. Aqueles que têm a mesma fé em Jesus. E por isso eles vão talvez citar João capítulo 13, quando o próprio Jesus vai dizer lá: vós sois todos irmãos. Maria, de acordo com a tradição católica, teria morrido virgem. Ela não teria tido outros filhos. Ou seja, Jesus não teria irmãos de sangue. Ele não teria irmãos da mesma família, de filhos de José e Maria. Porque a Igreja Católica tem o dogma da virgindade de Maria. E depois também, então, tem a ascensão dela, né? Como, então, ela não teria passado pela morte e assim por diante. Já dentro da Igreja Protestante e das demais igrejas cristãs, vamos entender de que irmão, ele, na verdade, pode ter mais do que um significado dentro do contexto bíblico. E vamos ver de que, quando falamos aqui de Tiago, o justo, ele era, de fato, irmão consanguíneo de Jesus, porque ele era nascido de Maria.
Vamos ver de que assim nós vamos ter na Bíblia alguns exemplos do significado do que quer dizer irmão. Veja bem, irmão, na verdade, quer dizer um parente muito próximo. Nós vamos ver isso na passagem de Gênesis, capítulo 29, lá no verso 12, quando vamos falar lá e ter a história de Jacó e Labão. Quando, na verdade, eles vão se referir entre um parentesco, e ali esse parentesco entre eles vai ser tido como de um irmão. Vamos ter também ainda um exemplo de um parentesco de irmão quando nós falamos aí de um sobrinho, por exemplo, Abraão e Ló. Ali também vamos ter essa referência como irmão, de um para com o outro, onde, na verdade, Abraão e Ló eram, na verdade, sobrinhos. Agora vamos ter também um indivíduo que é da mesma tribo, como, por exemplo, nós vamos ter em 2 Samuel, capítulo 19, versículo 12, quando Davi e Amassa, que ele agora se torna comandante do exército de Davi, e Davi tem um apego muito grande, tem algo que ele gosta muito de Amassa, e então eles, na verdade, são tidos como dois irmãos, devido a essa amizade, porque eles eram da mesma tribo, eles eram da mesma nação. Mas ainda vamos ter uma pessoa da mesma raça, quando, por exemplo, em Êxodo, capítulo 2, lá no verso 11, quando Moisés, e ele então vê aquele israelita sendo morto por um egípcio, e ele então, Moisés, parte em defesa daquele seu amigo, daquele seu conterrâneo, daquele que fazia parte da sua raça, da sua etnia. Então ali também vamos ver de que há um laço, e talvez até em algumas versões bíblicas vamos ter ali a palavra irmão. E ainda vamos ter ainda irmão literalmente sanguíneo, como temos, por exemplo, em Gênesis, capítulo 37, lá no verso 11, quando José e seus irmãos nos são apresentados em uma história. José é vendido, então, para o Egito, sabemos e conhecemos aquela história, e também os seus irmãos fizeram isso por questões de inveja, de ciúmes. Ali, na verdade, José é vendido, então, pelos seus irmãos, e eles eram, então, filhos do mesmo pai ali e da mesma mãe também. Hoje, quando nós estudamos Tiago e falamos sobre ele ser o irmão de Jesus, estamos dizendo que ele é irmão de Jesus da parte da mãe e também de Maria, José e Maria. Tiago, na verdade, é nascido de José e Maria. Mas há uma diferença aqui nessa parte de irmão com Jesus, porque Jesus, ele é somente nascido de Maria, pois ele foi concebido pelo Espírito Santo. Então aqui temos essa grande diferença, ou seja, poderíamos dizer que Tiago, o justo, ele é irmão de Jesus, mas somente por parte de mãe, não por parte de pai. Porque Tiago é nascido, ele foi gerado, então, em Maria com José, mas com a diferença de Jesus, que também foi gerado em Maria, porém, ela, na verdade, ficou grávida, ou achou-se grávida, como temos no relato bíblico, a partir do Espírito Santo. Então, na verdade, Tiago e Jesus eram meio-irmãos, como também os demais, e a Bíblia ainda vai mencionar que Jesus tinha também mais irmãos, e também algumas irmãs que estavam entre eles. Então, aqui temos essa primeira diferença, que eles eram irmãos, sim, mas somente por parte, então, de Maria. O texto mostra, na verdade, justamente isso, né? De que Jesus e Tiago eram irmãos, quando ele vai dizer assim, não é este o filho do carpinteiro? E não são sua mãe, Maria, e não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? Desde onde, pois, ele obteve todas estas coisas? Esse relato ele vai aparecer em Mateus, lá no capítulo 13, nos versos 55 e também no verso 56. Então aqui vamos ter um relato daquelas pessoas que estavam ali à volta de Jesus, vão fazer uma referência. E quando eles vão dizer, olha, esse que está fazendo esses milagres, que estamos vendo esses feitos,
este homem que é diferente, que está aqui entre nós, ele é filho daquele carpinteiro. Mas aqui também tem os irmãos dele, tem umas irmãs dele que estão aqui conosco. De onde é que ele tem esse poder? Essa passagem, então, nos deixa claro de que, então, Jesus teve outros irmãos e irmãs, ou seja, José e Maria tiveram aí também, então, mais filhos depois de Jesus. Claro, Jesus foi o primogênito, foi o primeiro, e ele foi concebido, então, pelo Espírito Santo, para que também se cumprisse a profecia do Antigo Testamento de que uma virgem conceberia e daria à luz a um filho, o qual seria chamado de Jesus, ou Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Por isso, a igreja protestante, a igreja luterana e algumas demais, entendem que Tiago é irmão sanguíneo de Jesus. Dito isso, podemos nos perguntar, então, quem foi Tiago? E qual é a sua relevância bíblica? Ou a sua relevância como um personagem para nós cristãos nos dias de hoje? Na Bíblia vamos ter, então, vários personagens com este nome. O primeiro personagem que aparece, ele aparece como sendo Tiago, filho de Zebedeu, e irmão mais velho de João. Então, temos aí o primeiro personagem. Sabemos que naquela época, na época de Jesus, as pessoas elas não tinham um sobrenome, como nós temos hoje. E para se identificar quem eram as pessoas, ou se dava uma referência do pai, ou se dava uma referência da tribo daquela pessoa, ou também se dava uma referência ao lugar, da onde que aquela pessoa havia nascido, ou da onde que ela vinha. Ou ainda, em algumas circunstâncias, de algum grupo, de alguma seita, por exemplo. Temos na Bíblia Judas Iscariotes. Judas é o nome de um personagem bíblico, mas Iscariotes não é o seu sobrenome. Iscariotes era um grupo religioso daquela época, de qual Judas fazia parte, os Iscariotes. Então, para saber de qual Judas está se falando lá, eles diziam Judas ou Iscariotes, ou seja, daquele grupo dos Iscariotes. Tanto é que vamos ter Judas no texto bíblico, a sua carta, que não é Judas Iscariotes, é Judas o apóstolo, porque ele então escreve também aquela carta que temos aí no texto bíblico, no Novo Testamento, praticamente ali antes do final do Novo Testamento, um pouquinho antes de Apocalipse. E aqui também então se dá esse nome a Tiago. Esse primeiro Tiago, então, ele era filho de Zebedeu. O segundo era apóstolo, filho de Alfeu. Então, aqui temos novamente o nome do pai. Primeiramente, Zebedeu, e agora, então, o segundo, Tiago, ele é filho de Alfeu. E aí chegamos no terceiro, Tiago, que é irmão de Jesus. E também ele é chamado de o Justo. Esse Tiago também ele é pastor da igreja de Jerusalém. E é justamente desse Tiago que nós queremos falar neste nosso encontro de hoje. E ainda temos um quarto personagem, Tiago, né, que é pai do apóstolo Judas, justamente aquele que escreveu então a sua carta, que temos no texto bíblico. O pai daquele Judas se chamava também de Tiago. Isso vai aparecer em Atos, capítulo 1, lá no verso de número 13. Porém, este Tiago, o justo, irmão de Jesus, é também o autor da Epístola de Tiago, no Novo Testamento. E ela foi escrita aproximadamente por volta do ano 50, depois de Cristo. Lembrando de que o ministério de Jesus começou por volta do ano 30 e se estendeu aí por volta até o ano 33, 35. Então, nós vamos ter aqui aproximadamente 15 anos depois, né, da morte, da ressurreição de Jesus, do ministério de Jesus, vamos ter aqui a escrita destas cartas, tanto das cartas de Paulo, como dos demais textos bíblicos também. Sempre vale lembrar de que o Novo Testamento ele terminou o seu escrito total, os seus 27 livros que temos no Novo Testamento, ele foi escrito aproximadamente 100 anos depois, então, do nascimento de Jesus. Os 100 primeiros anos do Novo Testamento foram escritos, então, os Evangelhos, Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico, conta as viagens missionárias de Paulo, os milagres de Jesus, o próprio Pentecostes é relatado no capítulo 2.
E depois nós vamos ter aí também as cartas de Paulo, as 13 cartas de Paulo, outras cartas desconhecidas, e por fim ainda se finaliza com o livro de Apocalipse, que foi escrito pelo apóstolo João, e quando ele estava então preso na ilha de Pátimos. João, sempre também é bom lembrar, que foi o único discípulo que veio a morrer então de morte natural, os outros todos foram martirizados, e provavelmente João, depois de escrever Apocalipse, na ilha de Patmos, em Roma, ele então veio também a morrer, por volta aí dos 94 anos. Mas esse Tiago, que nós falamos hoje, então escreve a sua epístola, sua carta, por volta do ano 50 depois de Jesus. Por Tiago ser mencionado por primeiro dentro do texto bíblico, entende-se aqui de que ele fosse o filho mais velho de José e Maria. Claro, sempre lembrando depois de Jesus. Ou seja, Tiago, ele seria então o primeiro filho de José e Maria. Se não contarmos aí, não levarmos em conta Jesus, que foi concebido em Maria por Deus Espírito Santo. E Tiago, então, ele sempre é mencionado dentro do texto bíblico como sendo o primeiro personagem. E tudo isso leva a crer, então, de que ele é o filho primogênito de José e de Maria. Tudo leva a crer também que Tiago só reconheceu Jesus como sendo filho de Deus depois da ressurreição. Sim, isso mesmo. Isso vai aparecer em João, capítulo 7, verso 5. Até os irmãos de Jesus não criam nele, diz o texto bíblico. Então aqui talvez até temos um grande aprendizado dentro desse contexto familiar da própria vida de Jesus. Ou seja, o próprio irmão de Jesus, ou os irmãos, Jesus teve mais, Simão, Judas, entre outros, e de que eles não acreditaram em Jesus, enquanto ele estava no seu ministério. Tudo leva a crer de que, aqui também, Tiago reconheceu Jesus como sendo filho de Deus somente depois da sua morte e da sua ressurreição. Porque o próprio texto vai nos dizer de que os irmãos não acreditavam nele. E aqui talvez poderíamos ter várias hipóteses também. Mas, então, ele era, então, o filho mais velho, né? Jesus, então, provavelmente teria sido aí o primogênito, falando agora aqui de Tiago, e automaticamente Jesus herdaria a profissão do seu pai. E ele herdaria, então, ou seria responsável também por cuidar da família. Isso aqui os historiadores, né, os arqueólogos, os historiadores, teólogos, enfim, historiadores também, eles argumentam com textos extra-bíblicos de que talvez os irmãos de Jesus, ou hoje falando aqui de Tiago, eles não teriam aceitado Jesus porque Jesus não seguiu a profissão do pai. Porque aos 30 anos Jesus abandona aquela profissão do pai, abandona a sua primogenitura, por ser o primeiro filho, o filho mais velho, de quem caberia ele cuidar de Maria, de seus irmãos, de sua família, porque tudo leva a crer de que José, quando Jesus começou o seu ministério, José já havia falecido, o pai de Jesus já estaria morto. Isto porque ele não aparece dentro dos relatos bíblicos, embora o texto bíblico vai guardar silêncio. Nós não temos um relato bíblico registrado onde nos é relatado de que José é morto ou sepultado, ou quando ele, na verdade, vem a falecer. Tudo leva a crer, por José não aparecer na narrativa bíblica, no ministério de Jesus, somente sempre Maria. Maria está sozinha. Na festa de Caná está Maria e os seus irmãos. Quando Jesus é crucificado, lá no Monte Gólgota, Maria está aos pés da cruz, José não está ali. Tanto é que Jesus vai dizer para João, o discípulo amado, eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. E aí o texto bíblico vai dizer, e João a tomou e a levou para casa. João cuidou de Maria. Ou seja, Jesus pede para João cuidar de Maria agora, então. E aí, provavelmente, como já tivemos aqui também um estudo bíblico, né? Um tempo atrás, provavelmente Maria acabou vivendo depois em Éfeso, onde provavelmente ela veio, então, a falecer e também a ser sepultada.
embora que o texto bíblico não nos traga esse relato, mas a história extra-bíblica também, né, nos relata, então, que poderia ter acontecido assim. E aí, os irmãos de José os irmãos de Jesus, na verdade, teriam ficado desiludidos com Jesus por ele ter abandonado a profissão do pai e agora teria, então, voltado para o seu ministério. E ele, então, assim, não assumiu a família, porque o ministério de Jesus era para ser diferente. Ele não era para ficar entre a família, ele era para nascer, ensinar e depois vir a morrer. Esse era o plano de Deus. Mas os irmãos provavelmente não entenderam isso e provavelmente, então, esse é um dos argumentos bíblicos que se usa porque os irmãos de Jesus não acreditavam, então, em Jesus. E, então, ele agora acaba fazendo ali Jesus, então, o seu ministério, depois ele morre e ressuscita, e aí, então, é que Tiago vai reconhecer Jesus como sendo aí o Filho de Deus e entendendo essa sua grande missão. Esse Tiago, o justo, ele foi pastor da igreja em Jerusalém, e ele aparece como peça importante no primeiro concílio da igreja de Jerusalém, dando, inclusive, um parecer bíblico ao testemunhar o testemunho de Pedro, a declaração de Pedro, quando a igreja cristã se reúne num primeiro momento em Jerusalém para falar sobre os gentios que agora estavam entrando para a igreja cristã, eles estavam se convertendo, e então se criou uma pergunta entre essa igreja da época se esses cristãos deveriam ser circuncidados de acordo com o costume judaico. E então esse assunto se levou à igreja de Jerusalém e ali temos então o primeiro concílio. E Pedro, como sabemos, ele então toma a palavra neste concílio, ele fala desse assunto, ele expõe esse assunto juntamente com Paulo e também com Barnabé, e Tiago, o justo, o irmão de Jesus, que era pastor agora da igreja de Jerusalém, ele traz algum embasamento bíblico, olhando para o Antigo Testamento e para os acontecimentos do Novo Testamento, aquilo que viria a ser registrado depois no Novo Testamento. E ele traz, então, um contexto bíblico para argumentar essa posição de Pedro, que os judeus, ou que os gentios, que eram agora convertidos no Novo Testamento e que passavam a fazer parte da igreja cristã, não precisavam ser circuncidados. E isso, então, aconteceu neste primeiro concílio. Tanto é que depois Paulo, em suas cartas, vai chamar Tiago, o irmão de Jesus, o justo, como um dos pilares da igreja, junto com João e também junto com Pedro. E ainda ele cita também, então, esse Tiago. A Bíblia vai nos dizer de que esse Tiago ele era casado, isso vai aparecer na carta de Paulo em 1 Corinto, capítulo 9, quando Paulo diz que os irmãos de Jesus eram casados e suas famílias sustentadas pela igreja de Jerusalém. Então, como Tiago trabalhava na igreja de Jerusalém, essa própria igreja de Jerusalém, com ofertas e donativos que eram trazidos, ela então mantinha estes seus pastores, pregadores, missionários daquela época, como, por exemplo, o próprio apóstolo Paulo. Mas o contexto bíblico vai nos informar de que Tiago, então, era casado e vivia com a sua família, né, lá em Jerusalém, e a própria igreja de Jerusalém, onde ele trabalhava, é que sustentava, então, tanto Tiago como também a sua família. Tiago, ele provavelmente foi morto, não temos uma data específica, certa, mas tudo leva a crer também por estudos, né, da arqueologia e alguns relatos bíblicos, de que Tiago foi morto por volta do ano 62 depois de Cristo. Então, Tiago teria sido atirado da torre da igreja de Jerusalém. Ele foi martirizado. Ou seja, as pessoas levaram ele até a torre da igreja e de lá, então, jogaram Tiago. Mas ainda tem outra hipótese de que, quando Tiago caiu da torre da igreja, ele não teria já morrido. Ele só teria se machucado, ele teria tido aí algumas fraturas. Então, a segunda hipótese é de que Tiago poderia ter sido morto a pedradas, apedrejado,
como era também uma morte comum naquela época para as pessoas que eram consideradas hereges. E como Tiago era pastor daquela igreja, e estamos aqui falando praticamente 30 anos depois da morte de Jesus, então ali os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, ainda tinham muita violência, eles tinham ainda muita raiva contra os cristãos. Tanto é que eles vão pedir para Nero depois eliminar os cristãos. E quando Roma, então, pega fogo, por volta também do ano 60, Nero vai colocar a culpa nos cristãos. Ele vai dizer, olha, foram os cristãos, os seguidores daquele homem chamado Jesus que queimaram Roma, para que as pessoas criassem raiva e criassem ódio deles, e assim os cristãos, então, seriam perseguidos, né? E mortos, e a ideia era exterminar, então, o cristianismo. E assim, então, Tiago veio a falecer aí por volta do ano 62, sendo atirado da torre da igreja, ou ainda depois, no final, ele ainda foi apedrejado. O que podemos aprender com este grande personagem bíblico? Primeiro, ao ler Tiago, vamos perceber que ele fala das evidências externas da fé, pela conversão interna. Ou seja, a fé produz boas obras. Isso até é um versículo bíblico que nós vamos ter na carta de Tiago, e ele é um personagem que mostra e deixa isso muito claro. Uma fé que não tem obras por si só é morta. Ou seja, Tiago traz e trabalha esse assunto de que uma pessoa que tem fé em Jesus, que crê em Jesus, que deposita sua confiança em Jesus, que permite que Jesus morra em seu coração, que faça habitação em seu coração, ele vai literalmente produzir algo por essa fé. Ele vai produzir uma obra. Ele vai auxiliar alguém. Ele vai amar alguém. Ele vai ajudar alguém que está precisando. Ele vai orar por alguém. Ou seja, Tiago aqui vai trazer justamente nessa sua carta de que a fé, se ela não tiver obras, por si só ela é morta. Ela não serve para nada. Porque qualquer um pode fazer a boa obra. Por exemplo, poderíamos citar aqui, conhecer o texto bíblico. Pessoas têm um vasto conhecimento bíblico, mas se ela não tiver fé em Jesus, esse conhecimento bíblico não vai lhe trazer proveito. Vamos ter um texto bíblico que vai dizer assim que o próprio diabo conhece a Bíblia mais do que nós, e no entanto ele não tem a salvação. Por quê? Porque ele não tem fé, ele não acredita em Jesus, ele não acredita no autor da salvação. Mesmo então tendo esse conhecimento, ele não será salvo. E é isso que Tiago tenta mostrar aqui quando ele trabalha a questão fé e obras. Os dois precisam andar juntos. Mas aqui precisamos tomar cuidado para não interpretar de que eu fazendo a boa obra, eu vou receber então o céu da parte de Deus. Eu recebo o céu não pelos meus méritos, não por aquilo que eu faço, não por aquilo que eu sou, não por aquilo em quem eu creio. Eu vou receber o céu por graça e por misericórdia da parte de Deus, que foi concedido a mim pelo Espírito Santo, quando ele me leva a crer em Jesus, e aí sim eu vou ter a fé em Jesus, e aí sim eu vou ser herdeiro da salvação, herdeiro da vida eterna. Um segundo aprendizado, vamos ver de que Tiago nos traz um exemplo forte da ressurreição de Jesus, ou seja, ele é uma testemunha, ele vê Jesus, ele fala de Jesus, e ele deixa isso muito claro também na sua carta. E aqui também nós podemos aprender com isso. Uma vez nós lendo a palavra de Deus, sabendo como Deus agiu na nossa vida, nós também somos chamados por Deus a sermos suas testemunhas, a levar esse amor que ele criou em nosso coração, de perdão, de salvação, a outras pessoas. Sermos testemunhas do amor e da ressurreição e do perdão de Jesus. Tiago também nos ensina que ter um conhecimento das Escrituras é importante para a salvação. Tanto é que lá em Jerusalém, quando teve o primeiro concílio da igreja, Tiago embasou o seu posicionamento, o seu testemunho com base bíblica.
Isso deu credibilidade para aquelas pessoas. Assim também ainda nós hoje. Quando lemos a palavra de Deus, quando guardamos a palavra de Deus em nosso coração e mente, como Deus vai dizer para Moisés, lá quando ele dá os 10 mandamentos, e tu as inculcarás a teus filhos. Tu vai fazer com que teus filhos aprendam a minha palavra, disse Deus. E ali ele estava falando ao povo de Israel. E quando tu andar pelo caminho, quando tu te deitar, quando tu te levantar, tu vai ter ela junto de si, entre a fronte e também amarrado no filactério, que eram pequenas caixas onde se colocava a lei de Deus, se amarrava ela no braço, perto do coração, e também na fronte, para dar a ideia de que a palavra de Deus está dentro da mente, dentro do pensamento das pessoas. E assim também ter hoje ainda um conhecimento das Escrituras é importante também para termos a salvação, porque as Escrituras, a palavra de Deus, a Bíblia, é que vai nos revelar, vai nos falar, vai nos mostrar quem nós somos. Pecadores, condenados à eternidade, à morte eterna, mas a Bíblia vai nos mostrar de que Jesus veio para perdoar o nosso pecado e assim nos revestir agora com a sua graça e com a sua misericórdia. E com isso, nos dar o céu, a vida eterna como a nossa herança também. Um outro aprendizado é ter um desejo de paz dentro da igreja. Tiago trabalhou muito isso, porque naquela época a igreja estava em conflito. Pessoas rebeldes vinham ao encontro, pessoas queriam destruir a igreja. E Tiago trabalhava com uma paciência dentro da igreja de Jerusalém, para que aquela paz pudesse ser preservada dentro da igreja e que aquela paz, então, pudesse agora produzir frutos. Assim também aprendemos com Tiago ter paz em nossa igreja. Saber que ideologias políticas não cabem dentro da igreja, saber que muitas vezes nós podemos estar errados e outras pessoas podem estar com a razão, podem estar corretas. Então, termos aí também o bom senso dentro das nossas igrejas, congregações, para que o trabalho de Deus seja feito sempre com alegria, com prazer, não com tristeza, com julgo ou até por obrigação. Mas o próprio Jesus pediu para que o seu trabalho fosse feito com alegria dentro da sua própria igreja também. Um outro aprendizado é que ele vai enfatizar de que a graça está sobre a lei. Isso Tiago deixa claro. Ou seja, a lei do Antigo Testamento foi cumprida na pessoa de Jesus. E agora nós vivemos sob a graça, nós vivemos sob o perdão do Salvador Jesus, porque ele cumpriu a lei. Agora nós vivemos pela graça em Jesus. E Tiago deixa isso muito claro no seu escrito, na sua carta, e também como pastor na igreja de Jerusalém. E esse, claro, é um bom aprendizado que nós também podemos ter. Um outro aprendizado muito importante é que Tiago cuidava dos gentios, aqueles que eram convertidos e que vinham agora para essa nova igreja cristã, a igreja primitiva que estava se formando. Tiago tinha cuidado com essas pessoas. Sabiam que elas estavam aprendendo a palavra de Deus, que os cristãos deveriam ter paciência no ensino e no aprendizado. Isso também ainda, claro, vale para nós nos dias de hoje. Quando recebemos alguém para junto daquela fé que nós cremos, junto da nossa comunhão com a palavra de Deus, Tiago nos ensina a termos paciência, a ensinarmos aquela pessoa, a lhe explicarmos as Escrituras, a mostrar a ela como viver com amor, com dedicação. E, claro, nada melhor sempre através da nossa própria vida, dos nossos atos e de nossas palavras. E quando, porventura, essa pessoa tiver aí algum deslize, tiver algum problema, Tiago nos orienta aqui também a termos paciência em reconduzir essa pessoa, perdoar essa pessoa e reconduzir ela novamente ao caminho correto. Tiago vai nos trazer aqui a ideia de ter paciência e perseverança com aqueles que estão sendo recebidos dentro da comunhão dos salvos. Aqueles, como a Bíblia diz, que dia após dia o Senhor os acrescentava, e aqueles que iam sendo salvos. E ainda, por último, vamos ver da humildade de Tiago. Ele nunca usou o título de que ele era irmão de Jesus, mas Tiago vai falar de que ele era servo do Senhor. Tiago muito bem poderia ter escrito a sua epístola, ou poderia depois ter dito para as pessoas, olhem,
vocês me respeitem porque eu sou o irmão de Jesus, o Filho de Deus. E Tiago nunca fez isso. Não temos isso relatado na Bíblia. Pelo contrário, Tiago vai dizer, eu, o irmão de Jesus, eu sou o servo do Senhor. Eu estou aqui para servir. Eu estou aqui para levar o seu ensino a outras pessoas. Porque eu fui também, pela graça desse Jesus, que é meu irmão por parte da minha mãe, eu fui por ele também agraciado com a fé que leva à vida eterna. E essa fé que leva à vida eterna eu quero repassar também para vocês. Esse era o pensamento e a ideia de Tiago, dentro da sua humildade como servo, instrumento de Deus, para levar a sua palavra, para levar o conhecimento de Jesus às outras pessoas. Mesmo ele sendo irmão de Jesus, ele nunca obteve para si esse status, ou poderíamos dizer, esse codinome tão importante, por ele ser referência, então, como sendo irmão de Jesus. Pelo contrário, ele vai dizer de que ele é literalmente servo do Senhor. Assim finalizamos mais um estudo bíblico para a honra e para a glória do nosso Deus. E também espero que Tiago tenha colaborado com cada um de nós, né, nessa noite, quando tivemos aí mais um personagem bíblico, e assim podemos aprender quem foi Tiago e o que podemos aprender com ele também dentro desse contexto bíblico, nas histórias bíblicas. Quero convidá-los a ouvirmos uma oração e logo a seguir uma canção que vai nos falar sobre a oração, e logo a seguir queremos orar para com o nosso Deus. Essa canção vai nos falar assim. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia a tua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar, e agora com outros irmãos nos unimos a ti em oração. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia a tua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar, e agora com outros irmãos nos unimos a ti em oração. Chegaram até nós alguns pedidos de oração, dos quais queremos incluir agora, nesse momento da oração geral. E antes disso, chamo bem-vindos aqueles que estão aqui conosco nesta noite. Estela Mendes Barbato, deixa o seu boa noite. Obrigado, Estela. Ela que fala aqui de Guaraúna, Teixeira Soares. Aqui também está Carmelita Kronbauer. Boa noite a todos. Boa noite, pastor Ervino. Agradeço a Deus pela minha vida. Agradeço por mais um ano de vida que faço aniversário amanhã. Gratidão. Obrigado, Carmelita. Queremos orar a Deus, incluir o seu pedido logo mais. Que Deus continue lhe abençoando e lhe guardando também, sob graça e misericórdia, com as bênçãos diárias. Manuel da Silva também está aqui, traz o seu boa noite, ele que fala aqui de Ponta Grossa. Iruni Gobel também está aqui, boa noite, pastor, e a todos, é o desejo dela, obrigado, Iruni. Também está aqui conosco Carmelita, ela está dizendo, obrigado, pastor, também por esses momentos de estudo, com a bênção de Deus. Amém, muito obrigado pelo retorno, Deus seja louvado. Sempre é bom junto estudarmos a palavra de Deus. Elvira Heineke também está aqui, boa noite a todos. Ela fala de Santa Catarina, olha que maravilha. Obrigado, Elvira, pela companhia.
Obrigado sempre por estar aqui conosco também. Mais um amigo, Hélio Pesque, também está aqui. Boa noite, pastor Ervino, e a todos, é o desejo dele. Ele que fala aqui de Imbituva, aqui bem pertinho de Ponta Grossa. Obrigado, Hélio, pela companhia. Seja sempre bem-vindo. Anselmo Yurk também está aqui conosco, membro aqui de nossa congregação. A paz do Senhor Deus é o desejo dele. Amém. Paz seja contigo, Anselmo. Pedro Batista também está aqui conosco, traz o seu boa noite. Ele que fala aqui da cidade de Palmeira, aqui também perto de Ponta Grossa. Nelma Zager também está aqui, traz o seu boa noite. E o segundo também traz o seu boa noite. Ela que fala de Ipiranga, aqui também bem pertinho de Ponta Grossa. Wanda Gush, boa noite, pastor. Estamos assistindo Ipiranga, Paraná. Olha que maravilha, aqui bem pertinho também de Ponta Grossa. Obrigado por estar aqui. Doris Silva também traz o seu boa noite, ela que é aqui também de Ponta Grossa. Obrigado, Doris, sempre pela companhia, um grande e forte abraço. Esther Arn também está aqui conosco, boa noite. Agradecer pela recuperação do Covid, Volmar e eu. Olha aí, que maravilha, vamos agradecer. Incluir então aí a Esther e também o Volmar, que estavam com Covid, né? E agora então se recuperam e já estão aí melhores também. Vamos agradecer com certeza. Obrigado pelo pedido. Neuci Schmidt também está aqui. Boa noite a todos. Rio Grande do Sul, ela fala. Olha aí que maravilha. Temos gaúchos aí também, gaúchos e gaúchas. Cleonice Maier, boa noite, pastor. Peço oração, agradecendo a Deus por todas as bênçãos que Ele tem me dado. Amém. Obrigado, Cleonice. Vamos incluir aqui o seu pedido. Já tomamos nota, logo a seguir queremos orar. Obrigado. Roberto Ramos também está aqui. Boa noite a todos, assistindo de Santo Antônio do Tauá, no Pará. Olha aí, ele que é caminhoneiro, né? Mas durante o estudo bíblico, sempre dá uma paradinha para poder acompanhar aí também o estudo bíblico. Obrigado, Roberto. Aquele abraço, boa viagem, tudo de bom. Deus esteja contigo aí também. Tânia Ilgenberg Padilha também está aqui, traz o seu boa noite. Olá, Tânia, um grande abraço. Obrigado pela companhia, obrigado por estar aqui conosco também. Um forte abraço. Marileida Silva também está aqui conosco, ela que é membro aqui de nossa congregação. Obrigado pela companhia. Boa noite a todos, estamos assistindo de Ipiranga, Paraná, eu e a minha esposa Iolanda. Esses são os votos de João Gobel. Olha que maravilha, um casal querido aí sempre nos acompanhando também nos estudos bíblicos das terças-feiras à noite. Márcio de Matos, grande mestre Ervino, boa noite, dos matogrossenses. Obrigado, Márcio. Ele que fala, né, de Sorriso, do Mato Grosso, né? Obrigado, Márcio, por estar aqui conosco também. Fizemos aí uma grande amizade aí quando tive a oportunidade de fazer uma palestra num congresso distrital de leigos, representando aí a 3LB. E hoje ele também está aqui conosco. Obrigado, Márcio. A ti e a todos os teus queridos aí, um grande e forte abraço. Saudade aí de vocês. Sempre oro por vocês também. Almir Pesque, boa noite. Estou assistindo a noite de oração e que Deus nos abençoe. Peço oração para Davi Rupel Lopes. Está fazendo quimioterapia em Curitiba. Queremos orar por ele. Tomamos nota aqui e logo a seguir queremos orar aí pelo pequeno Davi. Obrigado pelo pedido. Laura Pedroso, boa noite. Estamos assistindo em Teixeira Soares. Agradecimento pela recuperação dos doentes. Obrigada. Amém. Vamos orar por todos, Laura. Obrigado pelo pedido e também pela lembrança. Vamos orar por todos os enfermos logo a seguir. E Eda Neiver também traz o seu boa noite. Obrigado pela companhia. Ivan Jensen, boa noite, pastor. Queria pedir para colocar o nome de minha mãe, Maria, na oração. Muito obrigado. Vamos orar por ela, Ivan. Obrigado por trazer aqui o seu pedido. Vamos orar aí logo a seguir também pela sua mãe. Raquel Witt também está aqui. Boa noite. É o desejo dela, uma grande amiga que fala lá do Rio Grande do Sul. Olha aí. Obrigado, Raquel, sempre pela companhia. Obrigado por estar aqui conosco e nos acompanhar em mais um estudo bíblico nesta noite. Um grande e forte abraço a ti, a seu esposo e também a todos os conhecidos e queridos aí do Rio Grande do Sul. Exilicoga, abençoado estudo a todos, é o desejo dela, obrigado.
Carmelei do Biela, boa noite, muito edificante estudo bíblico. Amém. Obrigado pelo carinho. Obrigado, Carmelei, por estar aqui conosco também. Renata Grün também está aqui. Boa noite, pastor Ervino. Que a paz esteja com todos nós. Amém. Obrigado, Renata. Como é bom a gente lembrar da paz, né? Uma vez quando a gente vê aí pelos meios de comunicação tantos lugares do mundo em guerra, né? Tanta violência, crianças sendo mortos, hospitais sendo bombardeados, né? E nós aqui temos uma pátria livre, onde podemos nos encontrar, estudar a palavra de Deus, podemos viver em paz. Que bom! Vamos orar sim, que Deus nos dê paz à nossa pátria. Também a Esther lembra agradecer pelo aniversário do Arthur. Isto! Semana passada, o pequeno Arthur estava de aniversário, vamos agradecer a ele. Ladi Crick também está aqui conosco, belo estudo, pastor Ervino, é o desejo dela. Olha aí, obrigado, Ladi, pelo carinho. Um forte abraço, ela que fala de Erechim, lá do Rio Grande do Sul. É sempre uma alegria tê-los aqui conosco, muito obrigado, um forte abraço, tudo de bom, tá? E também Ingrid Pitt também está aqui conosco. Boa noite, pastor, eu e a Dulce. Estamos assistindo de Videira, Santa Catarina. Olha aí, mais catarinenses aqui nos acompanhando. Obrigado, Ingrid, por estar aqui conosco. Obrigado também por este momento aí de estudo da palavra com todos vocês. Vamos orar, então, pela Carmelita, que está de aniversário no dia de amanhã, pela recuperação do Covid, de Esther e também do Volmar, que agora se recuperam. Que Deus os continue guardando. Pelas bênçãos recebidas de Cleonice Maier, né, na Horne, que também intercede aí por todas as bênçãos que ela recebeu, pelo pequeno Davi, que está fazendo quimioterapia em Curitiba, que Deus assim o guarde, também dirija aí médicos e enfermeiros. Queremos orar também e agradecer a Deus pela recuperação de Gilberto Ilgenberg, que depois de sofrer um acidente, uma queda, teve fratura no braço, na perna, também muitas dores pelo corpo, mas agora, já depois de uma cirurgia muito bem sucedida, ele também se recupera. Que Deus assim o abençoe e o guarde. Orar, então, por Gilberto Ilgenberg. Agradecer também pelos enfermos, a pedido da dona Laura, que Deus assim os guarde e os recupere, e também pela Maria, mãe do Ivan, queremos colocar em oração, e nós dizemos assim, neste momento, quando conversamos com o nosso Deus em oração. Santo e gracioso Deus, te agradecemos por mais um dia que agora chega ao seu final, onde estivemos sob a tua graça, misericórdia e proteção. Guarda, Senhor, te pedimos de forma especial por todos os enfermos, os que aqui citamos, mas também os que estão hospitalizados, acamados, estão na UTI ou também numa cadeira de rodas. Guarde, Senhor, a todos com a tua graça, com a tua misericórdia, e permita que possam ter a bênção também da cura, se assim te apraz. Mas, enquanto isso, dirija médicos e enfermeiros, para que todos estes, bem como a medicina, possam ser instrumento teus na cura destes nossos entes queridos. Guarde também a todos que choram a perda, todos aqueles que estão tristes e aflitos. Olha pelos asilos, pelas creches, pelos orfanatos, pelas escolas. Mas olhe também, Senhor Deus, pela nossa pátria. Dá-nos liberdade de expressão para que sempre possamos nos reunir para estudar a tua palavra, meditar nela e também orar a ti, levar nossos pedidos e agradecimentos. Assim oramos também, Senhor Deus, por aqueles que se recuperam de suas enfermidades, que aqui citamos, mas também aqueles que te agradecem por mais um ano de vida que tu concedes a cada um, aqueles que comemoram mais um aniversário. Obrigado, Senhor, por teres estado com cada um, continuando a derramar assim o teu cuidado, bênção e proteção, e que cada aniversariante também possa te louvar e te agradecer por inúmeras bênçãos que tu concedes a cada um por mais um ano de vida. Senhor Deus, dá-nos uma noite de descanso, abençoa-nos quando voltarmos aos nossos afazeres, e assim te pedimos, abençoes o nosso campo, bem como a indústria, para que sempre possamos ter o nosso alimento diário. Assim nós nos encomendamos em tuas mãos para uma noite de descanso, sob a tua proteção e cuidado. E te pedimos, fica com estes pedidos que aqui trazemos, por todas estas pessoas por aqui oramos, e todas aquelas, Senhor, que precisam do teu cuidado, auxílio e proteção.
e a teu tempo. Atenda-nos pela tua graça e pela tua misericórdia, pois é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Feita esta oração, antes de nos despedirmos com a bênção, quero convidá-los para a semana que vem, mais um estudo bíblico, a partir das 20 horas, neste mesmo endereço, quando queremos estudar mais um personagem bíblico. E também, lembrando, sempre sábados à noite, nós temos aí a transmissão ao vivo do nosso culto, a partir das 19h30, a partir desse mesmo endereço e desta mesma página. E se você ainda não recebe e gostaria de receber uma mensagem diária, deixe o seu número nos contatos e diariamente lhe encaminharemos uma mensagem, como também uma oração, para que possa ser feita aí ao nosso Deus, pedindo e também agradecendo pelas inúmeras bênçãos que Ele concede a cada um de nós. Assim nos despedimos com a bênção de Deus, dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Tenham todos uma boa noite, com a graça e com a companhia do nosso Deus, e convido para escutarmos e ouvirmos aí mais uma canção. Deus os abençoe. Manso e bondoso, eis Jesus nos chamando, chama por ti e por mim. Eis bate a porta, paciente esperando, bate por ti e por mim. Ó, vem, sim, vem, não te demores, vem já. Eis bate a porta, paciente esperando, e chama, ó pecador, vem. Porque esperamos, Jesus nos convida, chama por ti e por mim. Não desprezemos a graça da vida, dada por ti e por mim. Ó, vem, sim, vem, não te demores, vem já. Eis bate a porta, paciente esperando, e chama, ó pecador, vem. Que imenso amor tem Jesus nos mostrado, sempre por ti e por mim. Pois libertou-nos do triste pecado, mártir por ti e por mim. Ó, vem, sim, vem, não te demores, vem já. Eis bate a porta, paciente esperando, e chama, ó pecador, vem.